Bom dia, pessoal. Aula de hoje, migração. Nós vamos entender essa dinâmica, né, o movimento migratório, essa dinâmica populacional em relação a esse fluxo migratório, né? Nós temos que entender o porquê que as pessoas desejam sair, pretendem sair, decidem sair ou entrar em um local. São os vários fatores. Muitas vezes nós saímos por pura vontade, outras vezes forçados, certo? Como nós vamos entender os vários tipos de imigrações aqui nessa aula de hoje, tá bom? Como vocês podem perceber aqui ao meu lado, eu tenho algumas palavras. Palavras essas que vão formar alguns fatores, alguns motivos que fazem com que as pessoas migrem, certo? Nosso primeiro fator aí é a economia, ou seja, é um dos principais. Nós migramos em busca de melhores condições, tá bom? Nós temos muitas migrações que tinham assim, do Brasil para a Europa, né? Do Brasil para a América do Norte, lá para os Estados Unidos, certo? Nós temos migrações também dentro do próprio país, certo? Da região Nordeste para a região Sudeste, certo? Temos a migração de retorno, tá bom? Também por conta da economia, como a migração de retorno, Rafael. Normalmente a gente sempre ouve falar o quê? Que o nordestino migra, certo? Para o Sudeste. Só que o Sudeste cresceu muito, cresceu bastante. O Sudeste teve uma hipertrofia, né? Urbana, que nós chamamos. Muitas casas, muitos prédios, muitas indústrias. Muitas pessoas também, mas não têm essa grande quantidade de emprego. Então, começa a ter a migração de retorno. As próprias indústrias migram para outros locais onde elas vão ter fatores mais atrativos, como diminuição dos impostos, ou isenção total dos impostos. São vários fatores, tá bom? Mas, normalmente, o fator migração relacionado à economia está baseado em busca de melhores condições. Eu tenho um fator político também, certo? Justamente como tem golpes militares, né? Como eu tenho guerras civis, né, em alguns países, então faz com que a pessoa migre, né, uma imigração involuntária, né, uma migração forçada, que também é uma migração forçada de desastres naturais. Nós temos como exemplo Haiti em 2010, certo? Onde houve aquele terremoto no Haiti, e muitos haitianos migraram para o Brasil em busca de melhores condições em relação à economia também, claro, e também em relação a esse fator aí natural. Locais que tem muitos furacões, locais onde o clima é muito quente, seco. Então nós migramos em busca de melhores condições em relação a esse ponto aqui, tá bom? Religião também é muito grave, né? Religião e etnia, principalmente religião, como nós falamos do Oriente Médio, né? A intolerância religiosa, no Estado Islâmico, né? Os muçulmanos, uma intolerância gigantesca, onde há perseguições, onde há tortura, onde há morte, e a questão também territorial. Esses três últimos aí são um grande foco hoje, certo? Os conflitos étnicos, religiosos e territoriais, principalmente no que se refere ao Oriente Médio ali, tá bom? Temos a questão da Caxemira, temos a questão ali da Índia, certo? Nós temos a questão aí de Irã, de Iraque, temos a questão da Palestina e de Israel, todas por questões que começaram como territoriais e envolveram religião e envolveram também a etnia. Então, quando se falar quais são os principais fatores migratórios que fazem com que as pessoas migrem, vocês vão elencar esses aqui e vão saber falar um pouco sobre cada um, tá bom? Introduzindo ainda mais essa questão da migração, vou ficar um pouco menor aqui, eu tenho vários tipos de imigração, certo? Dentre os vários tipos, eu vou ter aí, de acordo com cada situação, eu vou ter uma classificação. Decisão, a minha migração pode ser livre, planejada, tudo tranquilo, ou pode ser forçada, como eu falei para vocês. Questões econômicas, desastres naturais, políticos, religiosos, todos aqueles fatores, tá bom? Que eu também posso migrar livremente por conta dessas questões. Deu para entender? São fatores que vão estar agregados a tudo, certo? A duração, cara, eu vou definir, certo? Se vai ser definitivo, vou migrar e vou me ficar ali de vez, né? Vou me tornar cidadão daquele local de vez, ou temporária, umas férias, só trabalho, só para me livrar de alguma situação. Então, pode ter em relação a isso. Quanto ao espaço, aí vocês têm que prestar um pouquinho de atenção. A migração interna, eu vou ter como principal migração interna o êxodo rural. E grave aí, viu? O êxodo rural é o deslocamento, né? A migração, né? Certo? Do homem que ele sai do campo, da zona rural, para a zona urbana, certo? O êxodo rural é o deslocamento da zona rural para a zona urbana.
do campo para a cidade. É uma migração muito conhecida aqui no Brasil, né? Onde o homem do campo sai da zona rural em busca de melhores condições na zona urbana, nas grandes cidades. O êxodo urbano é ao contrário, eu saio da cidade para o campo, né? Saio da zona urbana para a zona rural, tá bom? Certo? Essa é tida aí como definitiva, certo? Eu tenho as turísticas, normalmente nós fazemos aqui em julho ou principalmente em janeiro, claro, né? E tenho as laborais em relação ao trabalho, certo? Laborais em relação ao trabalho, a emprego. Sazonais é por tempo, né? Normalmente o exemplo que tem nas questões é quando saem aquelas pessoas nos períodos de safra das usinas de cana-de-açúcar, né? Passam 6 meses no local, depois voltam para o trabalho. E as pendulares, né? O movimento pendular. Como é o movimento pendular? Moro em Ribeirão e vou trabalhar em Recife. Só que eu retorno no final do dia para dormir em Ribeirão. Então é um movimento de pêndulo, né? Que ele vai e vem todos os dias, que muitos fazem isso. Eu tenho uma migração externa, né? Ou seja, fora, tá bom? Migração é quando eu estou saindo. Imigração, eu estou entrando. Eu estou emigrando, estou saindo do Brasil. Estou imigrando, estou entrando, certo? No Brasil, tá bom? Beleza? Deu para perceber? Eu vou ter aí a intercontinentais e a intracontinentais, tá bom? Intercontinentais dentro do próprio continente, intracontinentais de um continente para o outro, tá bom? Eu vou ter aí em relação ao Estado, né? Quando eu falo em relação ao Estado com o governo. Se eu estou entrando no local de maneira legal, legalizada, com passaporte, com documentação, ou de maneira ilegal e clandestina, que é a grande parte das migrações envolve essa entrada ilegal e clandestina. Aquela passagem dos mexicanos para os Estados Unidos, já tem a construção de um muro, de muitos africanos que vão para os Estados Unidos, muitos africanos que vão para a Europa em busca de melhores condições, muitas pessoas de países como o Oriente Médio, Síria, Afeganistão e vários outros tentam migrar para a Europa em busca de melhores condições, mas de maneira clandestina, que acabam aí sendo, muitas pessoas morrem na travessia, certo? Então é uma série de fatores que tem em relação às migrações. É uma introdução, essa aula é de uma introdução em relação às migrações, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos trabalhar um pouco melhor, mais profundo, essa questão das migrações, né? E nós vamos entender essa questão das migrações no Brasil e as migrações pelo mundo, tá bom? Faça as anotações, por favor, certo? Estamos aqui por vocês, certo? Qualquer dúvida, saibam me procurar.